pouca coisa mais tola no mundo do que a profissão de coach, de palestrante. E eu já vi até, hoje em dia, né, tem até palestrante que conseguiu ser professor de universidade, né, federal. Então tem esse rapaz aqui na Folha de São Paulo, que ele tem ele tem um cabelo, né, para cima, assim, parece um pouco aqueles, um estilo meio Três Patetas, né? Um tal de Álvaro, como é que é aqui o rapaz? Ele tem é um coach aqui, ele é neurocientista e futurólogo. Lembra do Cacete, não, TV Pirata, né? Arquiteto e cozinheiro, né? Põe lá, né? Sempre tinha duas profissões, né? Álvaro Machado Dias, ele tem um cabelo para cima, né? Né? E ele faz colunas sobre tecnologia, futurologia, e o grau de superficialidade da fala é o grau da superficialidade do coach, neurocientista e futurólogo. Neurocientista já virou piada há bastante tempo, né? Futurólogo, então... Eu me divirto porque as coisas... Mas aí tem umas coisas que a gente precisa corrigir de imediato, né? Porque esse tipo de animal, o coach, ele fica pulando, né? Que é uma gazela com aquele cabelo para baixo para cima e uma hora cai numa escola, os alunos ali, né, acabam absorvendo essa bobajada. E aqui tem uma bobagem bem grande no final do artigo dele na Folha de São Paulo, a tecnologia está desaparecendo, né? No final do artigo dele, ele diz a seguinte coisa, né? Na virada do milênio, muitos apostaram que a internet iria trazer harmonia e também homogeneizar pensamentos de grupos e culturas. Aconteceu o oposto. À medida que permite que encontremos ao menos alguns outros que pensam como a gente, por mais disfuncionais que sejamos, isso levou à multiplicação dos subgrupos e à oposição crescente na esfera pública. Onde ele viu isso? Veja como é interessante esse pensamento que atingiu a universidade, que é o pensamento sem filosofia, sem sociologia. É o pensamento do não pensamento. E ele é o típico, né? Ele acha que esta xingação na internet, ele acha que isso é divergência. E ele acha que há subgrupos na internet. Quer dizer, veja como a pessoa não tem formação em sociologia, não tem formação em filosofia. O que acontece? Ela toma um superficial. Então ele olha na Folha de São Paulo e fala, o mundo está polarizado. Mas o fato do mundo estar polarizado entre centro-esquerda e uma extrema-direita, o mundo sempre esteve polarizado na modernidade, ele nasceu polarizado. Afinal de contas, a modernidade é fruto das revoluções burguesas, portanto, da máxima polarização. Então isso daí não significa nada. O grande problema é ver em que medida as grandes tecnologias criam uma aparente divergência, quando, na verdade, o que você tem é a eliminação do pensamento diferente. Quer dizer, a grande discussão de hoje é o quanto que a inteligência artificial é capaz
de aprender com os humanos, mas não na diversidade dos humanos, mas na convergência de padrões, o que elimina a poesia, a originalidade, a criatividade, elimina aquilo que a gente chama de inteligência. A reprodução do senso comum se instaura rapidamente. Ora, o que a sociologia ensina, e as estatísticas ajudam, é que nós estamos perdendo vocabulário e linguagem. O nosso vocabulário vai se restringindo ao vocabulário matriz, que é o inglês. Depois esse vocabulário matriz passa para o vocabulário da lógica e devolve as possíveis traduções feitas por máquina para as pessoas que estão aprendendo a sua própria língua. Mas devolve empobrecido, claro. Todos os textos vão se aproximando do padrão do inglês e depois do padrão de máquina. Isso sem contar o desaparecimento de linguagens e culturas. E isso sem contar o fato de que não é preciso muita sociologia para perceber as tendências musicais, como elas se tornam homogêneas e como a classe média do mundo ocidental domina toda a moda, a cultura, a linguagem, os gostos e o sistema econômico neoliberal, que se põe como sendo digamos assim, aquilo que é civilizado. Tanto é que o fenômeno mais interessante desta homogeneidade, que o Baudrillard chamava do pensamento fractal, né? O fractal é exatamente aquela reprodução de uma matriz ao infinito. A maior evidência disso são os filtros na internet. Você faz um vídeo e você fala, nossa, que legal, tem mais de 50, mais de 100 filtros para eu usar. Vou lá e uso. E aí eu percebo que eu fiquei muito mais igual aos outros, mesmo que os outros tenham usado também outros filtros. E aparece aí o quê? A disseminação do simulacro. Chega uma hora que eu preciso de qualquer maneira fazer uma operação plástica para ficar igual ao filtro. Em outras palavras, o hiperreal conquista o real se modifica para se tornar hiperreal. E aí eu apareço com o filtro feito pelo médico, ou feito por cremes, ou feito por ginástica, ou feito por algum procedimento. E quando eu volto para a internet parecida com aquilo que ela pediu, ela já tem mais um filtro. E aí eu tenho que voltar no especialista. Para as pessoas que... quando você nota as pessoas que têm dinheiro, você vai perceber que se todos tivessem dinheiro, esse ciclo iria para o infinito rapidinho. Vocês já fizeram a conta de quantas pessoas que vivem de apresentar a sua imagem fizeram harmonização facial contínua, uma atrás da outra? Mas para o quê? Para parecer mais jovem. Não, é para se parecer mais com o simulacro que foi apresentado num filtro da internet. E aí ela volta e volta e volta e volta e volta, até o ponto que você não consegue mais saber onde que começou. Se foi o ovo ou se foi a galinha. Ou seja, se foi a primeira imagem do filtro que modelou a realidade, ou se a realidade, a partir daí, né, começou a dar o padrão para o filtro. Em outras palavras,
o simulacro perde o contato com a nave-mãe. É o simulacro com o simulacro com o simulacro. Como se você chegasse no mundo e você visse uma máquina de Xerox trabalhar assustadoramente em alta velocidade e você não soubesse que houve ali um primeiro livro para ela tirar o primeiro Xerox. E você não sabe qual página você pega. Você fala, mas o que é isso? Aí você sai na rua, todas as mulheres estão iguais. Aí você vai numa sala de aula, você percebe que qualquer sala de aula do mundo é muito parecida. Aí você vai um festival de música e você descobre que o K-pop é uma caricatura de grupos ocidentais e vice-versa. E aí você descobre que tem uma série de mulheres que já estão fazendo a operação plástica para se parecerem com as mulheres da IA. Que na verdade é uma fusão do senso comum. Então, o capitalismo ele vai destruindo as culturas e homogeneizando. E a tecnologia, que é ele próprio, o capitalismo, ela não é a parte, ela é o próprio, né? Ela faz a mesma coisa. Ela está a serviço dessa homogeneidade. Ao mesmo tempo, como isso é feito no interior de uma grande exploração, direita e esquerda continuam existindo, ainda que muito parecidas, e quanto mais parecidas, mais elas tentam polarizar, mais elas tentam gritar para se diferenciar. Então, o xingamento, a gritaria, a pseudo-agressão é exatamente porque não há diferença. A diferença começa a diminuir tanto que os deputados precisam todo dia no Congresso começar a gritar. Senão ninguém descobre quem é de esquerda e de direita. Esse Álvaro poderia fazer o quê? Um curso de Durkheim, Weber e Marx, só os clássicos da sociologia, não precisa ir a um Baudrillard, a um Bourdieu, ou ver o Humberto Eco, ou estudar um pouco de Hort, nada disso, um pouquinho de, né? Bastava ele ter feito uma sociologia no ensino médio e ele já saberia que ele não pode falar essa bobagem. É por isso que eu venho insistindo com vocês, gente. 60 anos, 70, 50, 40, 30, não importa. Estuda, compra os livros, leia, não tem dúvida. Ah, professor, não quero voltar para a universidade. Não volta, faz o curso. Ah, não tenho tempo, então pergunta aqui. Manda a pergunta para cá, para o e-mail. Lê os livros junto. Você tem aqui, você tem uma pessoa que tem 2 doutorados que está a fim de assessorar você. Pelo único prazer de a gente não ficar fazendo esta bobagem que eu acabei de ler para vocês. Que é um prazer grande poder criar esta comunidade da esquerda reflexiva. Combinado? Vai voltar a estudar, vai ler. Não vem com esse papo que você não entende. Você entende e vai ficar melhor que um cara contratado por uma federal e que escreve na Folha uma bobagem dessa, tá? Sem contar que você vai pentear o seu cabelo normalmente, vai cortar o seu cabelo normal, não vai deixar ficar uma espécie de cone invertido, né? Ou seja, você vai adquirir princípios estéticos próprios, né? E obviamente não vai ficar lendo neurociências. Gente do céu. Ave Maria. Bom, é isso. Daqui a pouco a gente volta.